Presta atenção aqui, você é daquele tipo de pessoa que atingiu um nível de inglês onde você consegue entender, por exemplo, um vídeo em inglês, você pega algo para ler, você consegue entender muito daquilo, já aprendeu muitas palavras em inglês, só que atingiu um nível que você consegue entender muito, mas mesmo assim não consegue falar. Você fala, mas com uma fala muito limitada, sabe? Eu não tô falando aqui que você consegue entender muito e não fala nada. Não, você consegue sim falar inglês, mas bem aquele simples, você não consegue se expressar de verdade, você não consegue se lembrar das palavras que você já aprendeu ali pra falar. Se você ouve alguém falando, você consegue entender, mas para falar elas não vêm na sua cabeça. Se você chegou nesse nível no seu aprendizado de inglês, eu vou te passar aqui nesse vídeo um método de estudos que é focado exatamente nisso, exatamente para esse problema. E até o final do vídeo eu te garanto que se você estudar desse jeito, fazer essa única coisa, você vai sim acabar de vez com esse seu problema. Então vamos lá, para a gente começar aqui, você tem que entender o porquê que isso está acontecendo, para aí você conseguir atacar isso e resolver. E os dois culpados disso são o Passive Vocabulary e o Active Vocabulary. O Passive Vocabulary é o seguinte, ele se trata das palavras que você já estudou, que você já se deparou e que, se você vê, você consegue entender elas. Muita gente tem uma concepção errada desses dois, tá? Do Active e do Passive Vocabulary. Tem gente que fala que tem a ver com a memória de longo prazo, mas não, tá? Tem a ver, primeiro, o Passive Vocabulary é isso, as palavras que você já pelo menos estudou. E aí que tá, o Active Vocabulary são as palavras que você já estudou, todas essas do Passive, só que são as palavras que vêm na sua cabeça na hora de você falar inglês. As palavras que já estão aqui, ó, já embutidas e preparadas para sair da sua boca, que já tá aqui no seu cérebro. E aí, como eu falei no início do vídeo, não é que você é zero fala, não, você fala um pouquinho. Então já tem algumas palavras que já fazem parte do seu Active Vocabulary. Então, como é que elas foram parar aí? E por que as outras não foram? Você tem que entender o seguinte, tem alguns motivos que fizeram durante a sua trajetória aí de inglês, que fizeram certas palavras, frases, expressões entrarem na sua cabeça e já ficar aqui preparadas para sair. E outras não. E todas essas palavras que já fazem parte do seu vocabulário ativo, elas têm algo em comum. Algumas coisas ali que elas podem ter de características que fizeram elas entrar já na sua cabeça e ficarem ali preparadas. Ou pode ter sido porque você usou muito, ou você pode ter achado muito interessante, ou ter achado muito legal, ou achado muito útil. E eu vou até dar um exemplo aqui pra vocês, tá bom? Porque muita gente vai falar, muito interessante, legal. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, tá? Esses dias eu tava aprendendo mais palavras em inglês, expressões, e eu me deparei com uma que eu realmente achei legal, interessante, lá no filme do Homem de Ferro. Eu achei lá o Tony Stark falando, é uma expressão. Ele falou, "What's the world coming to?" Alguma coisa, que é aquele nosso, aonde o mundo vai parar, ou aonde as coisas vão parar, sabe? Aonde o mundo vai parar desse jeito. Essa é a nossa expressão, e a hora que eu vi isso, what's the world coming to, dei alguma coisa na frente. Acendeu aquela chaminha, aquela lâmpada na cabeça de, nossa, caraca, é assim que se fala aonde o mundo vai parar. É assim que se fala em inglês, eu achei muito interessante, muito útil. Nossa, eu já ouvi isso tantas vezes, não sabia, e de repente eu ouvi assim, e eu ouvi o Homem de Ferro falando ainda, nossa, que legal, né? Ele falou, what's the world coming to? What's the world coming to when a guy's got to crash his own party? Então, gente, só para dar um exemplo aqui para vocês, que vocês devem ter, assim, várias palavras assim, e que você viu que aconteceu comigo, né? Eu achei legal, achei interessante. Ficou na minha cabeça ali o dia inteiro essa expressão. E algumas outras, várias outras, aconteceram a mesma coisa. Eu achei muito útil, vi vários usos, me identifiquei com várias coisas ali que eu falo no meu dia a dia, que é uma palavra que eu aprendi ali, ou achei muito legal, nossa, isso aqui foi muito legal por algum motivo, né? Seja porque tal pessoa falou, seja porque você viu em algum lugar, não importa, tá? Mas é isso, algumas palavras que já estão aí na sua cabeça preparadas foram por algum desses motivos que elas foram parar aí. E aí é o seguinte, esse método de estudo vai fazer com que as palavras do seu Passive Vocabulary se tornem essas palavras que têm alguma coisa em comum que vai ser direcionado para o seu Active Vocabulary. Então assim, as palavras que você já sabe lá, que está no seu vocabulário passivo,
elas estão em algum lugar, não é? Elas precisam estar, porque assim, se você realmente entende bastante de inglês, só que fala pouco, eu entendo bastante, não é? Eu entendo pelo contexto ali, eu entendo mais ou menos, eu vou deduzir. Não, você tem que realmente já entender bastante. Então, se você já entende bastante, é porque você conhece já milhares e milhares de palavras. Então, essas palavras estão guardadas em algum lugar, né? Que nem o meu caso, e o caso de muitas pessoas, está guardada em algum programa de repetição espaçada que treina a memória. Tem o Anki, tem o Quizlet, tem o Memrise, tá bom? Se é algum programa, se é um caderno de palavras, de expressões, mais importante é que elas estejam guardadas em algum lugar, porque você vai ter que ir lá buscar essas palavras que já fazem parte do seu vocabulário. Você não vai conseguir se lembrar do nada. E aí eu vou dar aqui como exemplo o meu Anki, que é o programa que eu uso, né, para ajudar, e é muito conhecido, e a maioria dos estudantes poliglotas e bilíngues aí usam ele. Se você não usa, eu recomendo, tá? Eu vou ir lá no meu Anki e pegar uma palavra, que vai ser a stutter, tá? Por exemplo, tá? Stutter é gaguejar, tá? É o verbo. E o que a gente vai fazer? Eu já sei, eu já estudei essa palavra e eu vou passar ela para o meu vocabulário ativo. E aí então, qual que vai ser o processo? Você vai ter que se familiarizar mais com essa palavra, tá? Mais ainda, você já é um pouco familiarizado, né? Não é uma palavra que você aprendeu agora, é que já tá no seu passive vocabulary, então você já tá um pouco familiarizado. Vai familiarizar mais e vai dar algum jeito de tornar ela mais útil, mais ainda. What do you think you're going to do? What do you think you're going to do? Why did you get rid of it? Why'd you get rid of it? Se você sempre quiser entender como o inglês falado soa tão rápido e tão conectado, eu posso te ensinar. Eu criei um material completo que te ensina desde o mais básico até o mais avançado sobre as conexões do inglês. E nele eu explico tudo, como que cada palavra é conectada na outra, por que cada letra some, por que aquelas frases gigantes viram frasezinhas tão curtas quando falado rápido. Então com esse material você vai deixar de vez de sofrer com esse inglês rápido e conectado e vai passar a dominar tanto a fala mais tranquila e natural do inglês, quanto o entendimento de quando um nativo fala inglês rápido e conectando uma palavra na outra. E se você se interessou por esse material, vou estar deixando um link aqui na descrição do vídeo para você acessar ele. Dá uma olhada lá. E aí, para esse método funcionar, você vai ter que fazer o seguinte, tá? Pega essa palavra, o nosso exemplo, a stutter, é to stutter, tá? É o verbo. E aí você vai jogar lá no ChatGPT e pedir para ele te dar 10 frases em inglês com a palavra stutter, tá bom? E aí o ChatGPT vai gerar 10 frases diferentes com esse verbo, tá bom? E aí o que você vai ter que fazer? Dá uma boa lida, tá? Mas uma boa lida mesmo em cada uma das frases e pegue alguma, veja alguma ali que você se identifique mais. O que você ache mais legal, mais interessante. Se, por exemplo, você se identificou de alguma maneira uma coisa que você fala muito, ou que aconteceu com você, que aconteceu com alguém perto de você, a frase, a situação da frase, o contexto da frase, alguma coisa, ou que, é alguma coisa ali que tem a ver com um assunto que você gosta bastante, tá? Mas é assim, se nenhuma das 10 frases é interessante o suficiente, pede pro ChatGPT te dar mais frases, tá bom? Mas você vai ter que pegar essa palavrinha e achar alguma frase que realmente te toque ali, sabe? E aí é o seguinte, você vai fazer isso todo dia, na verdade, com 10 palavras, tá bom? 10 palavras ou expressões, tá? Cada dia 10 diferentes. E tem que realmente ser assim, gente, não pode ser, presta atenção, eu falei pra você pegar de algum programa, de algum caderno, de alguma coisa, que palavras que você já aprendeu. Porque você não vai poder, eu vou aprender palavras novas e enquanto eu faço isso também. Não, tá bom? Você não vai aprender palavras novas nesses dias. Tem que ser, assim, em um nível de inglês onde você já aprendeu muitas palavras. Você não precisa ficar sempre aprendendo mais, aumentando seu vocabulário, não. Por enquanto você faz esse método, todo dia você só vai focar nessas palavras que você já sabe. Você vai focar em transferir elas para o seu outro vocabulário. E aí, qual que vai ser o foco, né? Qual que vai ser o sistema? É só eu pegar e jogar pro nada? Não, tá? Eu recomendo você anotar em algum lugar, tá bom? De novo, anotar. E aí você vai passar o dia inteiro com essas 10, tem que ser 10 para não ser muito, você vai passar o dia inteiro com essas 10 frases na sua cabeça, tá bom? Você vai criar variações
com essa frase, você vai ficar repetindo essas frases, né, essas, todas, e vai ficar ali tentando fazer o máximo para ela grudar na sua mente. E aí o que você pode fazer, né, para você só não ficar repetindo assim para as paredes, é você criar variações. Por exemplo, você troca algum nome ali, algum lugar, algum outro verbo, né? Você usa também, por exemplo, se você consegue conversar com alguém em inglês, você tenta usar ali na sua conversa mesmo de algum jeito, sabe? Que nem a minha que eu aprendi tem o stutter, né? Mas eu tô falando nada do Homem de Ferro, né? What's the world coming to? Ele falou uma frase inteira, né, no filme, só que eu variei, eu usei ele conversa de texto, conversa de áudio, né? Nada, eu soltei lá um What's the world coming to? When, não sei o que. E aí, esse é o negócio. E você também tem que, assim, estar ciente que não vão ser todas as palavras que vão entrar na sua mente, tá? Porque, assim, o nosso cérebro não absorve, assim, tudo, 100%. Mas eu já tô falando isso já pra você só ficar ciente mesmo e... nossa, essa palavra aqui eu tentei, eu esqueci, né? Essa palavra, essa frase, é assim mesmo, tá? Você não vai ficar as 10 ali grudadas na sua mente, preparada já. Não, mas você vai reforçando, você vai aprendendo outras, vão se repetindo, você vai entrando em contato com essas palavras de novo em algum lugar. Você vai tentando, cada vez que você esquece, daí você pega lá, estuda e lembra de novo, é mais uma reforçada que você dá ali na sua mente. E todo dia você vai fazer isso, com 10 palavras ou expressões novas. E aí, gente, uma coisa muito importante que eu acabei esquecendo de falar, que é para você prestar atenção nas palavras que você escolhe, tá bom? Lá no começo, a primeira parte do método é você escolher. Você ir lá no seu vocabulário de palavras, no seu caderninho, no seu programa, tanto faz, nos seus flashcards, e você escolher. Só que no começo é importante você saber escolher. Escolhe ali as palavras que são mais úteis. Procura mesmo com vontade alguma coisa que seja mais útil ou que já seja mais legal, mais interessante, tá? Não escolhe um negócio qualquer, a palavra, sei lá, foca em inglês, a palavra tripé, a palavra, não sei, pega alguma coisa, pelo menos de início, que é mais do dia a dia, que você sabe que você vai falar bem mais, que você sabe que é mais comum, né? E você fazendo isso, você vai aos poucos tornar essa palavra, ou essas palavras, essas expressões mais comuns e fazer elas ter essas características de palavras do Active Vocabulary. Elas vão ser mais interessantes, vão ser mais úteis, vão ser mais legais, e você vai usar elas mais, porque elas não entraram antes, também você pode achar isso bobo, isso simples, mas é isso mesmo, tá? Se você fizer isso com foco, você metralhar mesmo nesse estudo, vai dar certo, tá? Não é uma coisa super complexa. Você só tem que fazer com que essas palavras e expressões adquiram essas características de úteis, de interessantes, de serem usadas, tá bom? Não tem nada mais. Se você fizer só isso, já vai ser o suficiente para você aumentar muito o seu Active Vocabulary. Porque as palavras que estão lá no Passive Vocabulary, você já viu uma vez, mas muitas delas você pode até confirmar se não é isso. Muitas delas a gente só aprende ali rápido em 1 minuto e meio e pum, já passa para a próxima. Aprende mais uma em 1 minuto, passa para a próxima. Elas não realmente não entram na gente assim e mudam a gente, não. Você aprende ali, significa isso? Beleza, anotei aqui. Essa outra significa isso? Anotei aqui. Não, tá? Então, isso faz parte, tá certo você estudar assim, não tem problema nenhum. Mas vai chegando a hora que aos poucos você tem que realmente absorver melhor ainda essas palavras e expressões. Gente, então é isso, tá? Não é nada assim demais, uma coisa super avançada e complexa, não, tá? E não subestime o simples, porque o simples, muito bem feito e focado mesmo, funciona, tá? E isso funciona para todo mundo. Vários estudiosos, vários bilíngues, poliglotas utilizam esse método, tá bom? Se você fizer com foco certinho todo dia, vai dar certo, tá, gente? Não precisa ser super complexo, não, tá bom? Então era isso, tá? Esse é um método que vai realmente te ajudar, não precisa fazer muito mais coisa, tem que usar em tal coisa, tem que ficar falando em voz alta, tem que ficar falando com o espelho, tem que gravar, tem que escrever no caderno 10 vezes. Não, tá, gente? Não precisa, você só precisa se familiarizar mais, precisa fazer com que ela fique útil, tem que realmente aqui, ó, tá prontinha, né? Pra sair da sua boca, pra você conseguir lembrar delas, tá bom? Isso é só você aprendê-la
elas, né, um pouco melhor, concretizar mais. É isso então, gente, era isso que eu queria passar para vocês. Eu espero muito que tenha sido útil, tá? Que você tenha realmente achado útil. Não despreze, porque é um método muito bom e eficiente. Deixa o seu like se você gostou, tá bom? Curte aí, se inscreve aqui também no canal, comenta se você realmente achou interessante, você vai testar, se já fez ou tem alguma outra coisa que você faz, pode comentar que a gente vai se ajudando, aprendendo juntos pelos comentários também. E então é isso, gente. Esse vídeo vai ficando por aqui, and I'll see you in the next one. See ya!